Olá pessoal, iniciando mais uma semana. Hoje a nossa videoaula é de língua portuguesa. A professora mandou um novo cronograma, a partir de hoje, na sexta-feira. Hoje nós vamos fazer uma videoaula usando o material novo que a professora explicou, os livros didáticos. Vamos trabalhar com o livro de língua portuguesa. Como eu já falei na sexta-feira, o livro é de vocês escrevem nele, a lápis. Muitos exercícios eu vou pular, eu não vou fazer todos. Eu vou sempre selecionar aquele que está mais direcionado para o conteúdo que eu quero trabalhar, tá? Então, assim, a professora vai sempre explicar, dizer quais são as páginas que tem que fazer, como tem que responder. Às vezes podem surgir dúvidas, mas não se preocupe, eu sempre vou dizer quando é para mandar foto, quando é para esperar a correção coletiva. Essa correção coletiva é uma correção, quando a gente estava na sala de aula, a professora ia fazia no quadro e ia perguntando para vocês o que vocês colocaram. Essa correção coletiva agora, ela é uma correção para todo mundo, onde eu envio a correção, explico e você confere. Como aquela da centopeia, que eu fiz passo a passo e você foi olhando na sua folha. A professora vai estar falando a página que nós vamos trabalhar. Eu vou ler com vocês, vou explicar. Então agora você já separa, dá o pause aí no vídeo e já pega esse livro, que nós vamos trabalhar com ele juntos. Bem, espero que você já esteja com seu livro de português em mãos. Você pode abri-lo na página 8. Nós vamos trabalhar primeiramente com a página 8 e 9. A professora vai ler, vai dar umas explicações e você vai observando os desenhos, vai lendo em pensamento junto comigo, certo? Então, a nossa unidade 1 é falando em natureza. Ali vamos para o segundo retângulo. Nesta unidade, você lerá e produzirá textos que tratam da fauna e da flora brasileiras. O tema que vai estar por todos os capítulos dela é a natureza. Sempre que nós falamos em fauna e flora brasileira, nós estamos falando dos animais e das plantas que existem aqui no Brasil. Fauna é um conjunto de animais de uma região e flora é o conjunto dos vegetais, das plantas de uma região. Questão 1. O que há de diferente na árvore dessa cena? É só para você observar. Se você observar nessa árvore, você vai ver que ao invés de frutos, ela tem letras, certo? E bem embaixo das crianças, no chão, está escrito Pau Brasil. Agora vamos observar a página 9. Na página 9, a gente observa a árvore que ocupa as duas páginas e tem a questão 2. O que as crianças estão fazendo? O que você observa que as crianças estão fazendo? Elas estão pegando as letras das árvores como se fossem frutos e formando palavras. Então, na página 8, eles formaram Pau Brasil. E na página 9, foi formada a palavra natureza, que está na mão desta criança. Na questão 3, fala se você já ouviu falar da árvore Pau Brasil e o que você sabe sobre ela. Então, pensa um pouquinho. Você já ouviu falar? A professora mandou uns vídeos na época ali do mês de abril. 22 de abril é a chegada dos portugueses ao Brasil. E lá explicava que a gente tem o nome de Brasil por causa desta árvore que se chama Pau Brasil. E agora, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vamos para a página 10. Vamos lá? Na página 10, ela está dividida em capítulo 1. Pau Brasil, quem já viu? E daí está escrito assim, para ler. Você deve ler essas questões e você deve pensar, para iniciar o capítulo. Ali diz que é para você conversar com seus colegas e o professor. Só que a gente não está em aula presencial. Então, a professora vai ler, vai dar umas dicas e você vai pensando aí na sua mente. Número 1. Você já ouviu falar em uma árvore chamada Pau Brasil? Acabamos de falar a respeito. Você vai saber ou não. De repente, você não lembra desse nome, tá? 2. O que você sabe sobre ela?
Se você já ouviu falar, talvez você sabe que ela deu o nome ao nosso país. Agora, se você não ouviu falar, fica difícil saber algo sobre ela. 3. Por que essa árvore foi importante para a história do Brasil? Agora nós vamos ter que pensar. Por que essa árvore foi importante? Será que no texto que vem abaixo nós vamos descobrir alguma coisa? Então, assim, essa parte que a gente fez e que a gente está lendo, está no livro, não precisa fazer nada no caderno. É só ler e observar. Depois diz assim, leia a seguir um texto de divulgação científica para conhecer um pouco mais sobre a árvore que batizou o Brasil. Batizar é dar o nome. Quando falamos em divulgação científica é tudo que tem a ver com ciência. Quer dizer que ele foi comprovado cientificamente, comprovado com estudos. Então, o que a gente vai ler não é algo que está em qualquer lugar ou que alguém pensou, é algo que foi pesquisado, comprovado para se escrever. E para a gente iniciar, tá? Como é o nosso primeiro trabalho com o livro, primeira unidade, a professora vai ler com vocês. Todo mundo acompanhando. Olha ali no seu livro, fica ouvindo a pro e olha no seu livro. Pau-Brasil. É Caesalpinia equinata, o nome do pau-brasil, que deu o nome à nossa pátria, terra de encantos mil. País único no mundo, que nome de planta tem? A cruz da primeira missa foi desta árvore também. Isso é uma estrofe. Vocês perceberam que tem rima, é tipo um poema, né, de Célia Soares. Essa primeira palavra difícil que eu falei, Caesalpinia equinata, é em latim, porque os nomes científicos são todos em latim. Por que eles são em latim? Porque latim é uma língua extinta. Não se ensina mais latim nas escolas e não se fala mais latim. Então, o latim virou uma língua para os nomes científicos, porque ele não tem gíria, não tem modificações, então é sempre o mesmo ao longo dos anos e décadas e tudo mais, certo? Continuando a nossa leitura, ali embaixo, acompanhe. Árvore do Brasil, cuja madeira fornece uma tinta vermelha, por ser abundante nas matas do litoral. No século XVI, isso é um numeral romano, tá, gente? O X, o V e o I. O X é 10, o V e o I é o 6. Deu origem ao nome Brasil, com que se passou a designar a terra de Santa Cruz. Quando eles aqui chegaram, né, toda aquela história de terra vista, primeiro eles deram um nome de monte, né? Pensaram que era uma ilha, pensaram que era um monte, então Monte Pascoal, e daí quando viram que era mais do que uma ilha, deram o nome de Terra de Santa Cruz. Vamos lembrar aqui que os portugueses eram muito católicos e eles sempre colocavam nomes santos. Pode alcançar mais de 20 metros de altura e circunferência superior a 1,5 metro, 1,50 metros. Circunferência é a área em torno do círculo, a volta no tronco, tá? Vem de círculo, circunferência. Então, a volta no tronco. Seu tronco é quase reto, áspero, com galhos sinuosos e casca cinza escura. Possui folhas verdes luzentes, flores amarelas, discretamente perfumadas. O fruto é uma vagem de cor prata, que, vamos para a próxima página, quando madura, abre com o calor. A semente é irregularmente circular, marrom claro, passando a escuro com o tempo e germina após 5 dias. Nós temos aí uma foto do pau-brasil. Para quem nunca viu a árvore, ter uma noção que árvore é esta. O pau-brasil foi, juntamente com o arara e o papagaio, o primeiro produto de exploração do Brasil. Desde o descobrimento da terra de Veracruz até o aparecimento dos corantes artificiais em 1875, ocupou lugar de destaque na lista dos produtos exportados para a Europa. Esta árvore, ela serve para fazer corante, tinta. Tem uma tinta vermelha. Os portugueses chegaram aqui em 1500. Vejam que só 300 e poucos anos depois é que surgiram os corantes artificiais.
Então o pau-brasil era muito importante. E o Brasil era coberto de pau-brasil aqui nas matas. Então os portugueses cortavam essa árvore e levavam a madeira lá para Portugal. Continuando, esse símbolozinho ali, que é um colchete com reticência, significa que aí no meio tem mais um pedacinho de texto que o autor do livro tirou para não ficar muito grande, mas que não vai fazer falta para o nosso entendimento. A primeira ação de Dom Manuel em defesa do pau-brasil foi considerar a sua exportação como monopólio da coroa, contrariando os governos da Inglaterra. Primeiro, Dom Manuel era o rei de Portugal na época, tá? E monopólio da coroa, coroa era a corte de Portugal, o rei e mais os que governavam junto com ele, certo? Monopólio é quando só lembra da monossílaba? Uma sílaba, então. Monopólio é que só a corte portuguesa poderia fazer essa exportação do pau-brasil, só eles teriam esse privilégio. Por que ele está contrariando os governos ali da Inglaterra, Holanda, Espanha e principalmente da França, que eram os outros países da Europa que também tinham poder na época e Portugal queria ter vantagem sobre eles. Continuando a nossa leitura, os franceses ainda tentaram se apoderar da Rota do Pau-Brasil. A Rota do Pau-Brasil é como ele saía daqui do Brasil até chegar na Europa, cruzando o Oceano Atlântico, certo? Mas não conseguiram, graças à ação de Portugal no campo diplomático e no campo bélico. Campo diplomático é o campo de acertos, de acordos, de conversas. E o campo bélico é o campo de guerra, de armas, tá? Outra medida tomada por Dom Manuel em defesa do pau-brasil foi um contrato de arrendamento com um grupo de mercadores, mercado, quem compra e vende coisas, dirigido por Fernão de Noronha, um poderoso armador e comerciante português, pessoa de grande prestígio junto ao rei, descobridor da ilha de Fernando de Noronha, que mais tarde tomou seu nome. Então, a ilha de Fernando de Noronha, que nós falamos hoje aqui, famosa aqui no nosso território, tem esse nome em homenagem, né, a esse comerciante. Fernão não conseguiu cumprir totalmente seu compromisso, porque além das lutas contra a pirataria, lutava também contra os índios, que colaboravam com os piratas na obtenção do pau-brasil, em troca de bugigangas e utensílios diversos. Naquela época, para os índios, um simples espelho já era algo mágico, diferente. Então, eles aceitavam pegar o que era chamado de bugiganga, esses objetos, e ajudar os piratas a levar o pau-brasil. Próxima página. Em decorrência da exploração sem planejamento, o pau-brasil foi extinto das matas. Mais do que isso, foi esquecido, lembrado apenas como história ou no dia da árvore. Em 1961, quando Jânio Quadros era presidente da República, aprovou o projeto número 3.380 de 61, que declara o pau-brasil árvore nacional e o ipê amarelo a flor nacional. Então vamos explicar esse parágrafo. O que é uma coisa extinta? Os dinossauros estão extintos, não existem mais. O pau-brasil ele foi tão explorado que ficaram poucas árvores daqui. E foi sendo esquecido ao longo dos anos. Somente em 1961, quando o presidente era Jânio Quadros, ele decidiu dar esse título. O pau-brasil é árvore nacional, ou seja, é árvore símbolo do Brasil. E o ipê amarelo é a flor. A Lei número 6.607, de 7 de dezembro de 1978, publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 1978, declara o pau-brasil árvore nacional e institui o Dia do Pau-Brasil. Olha só, 1978, antes da professora nascer. A professora nasceu em 1979, tá? Há bastante tempo. Todo esse texto que a gente leu, que está dentro desse quadro amarelo, é para a gente conhecer um pouco do pau-brasil. O próximo quadro rosa você vai fazer a leitura sozinho. E depois você vai resolver a questão 1, 2 e a questão 3, que está na página 13. É bem fácil, você vai responder no próprio livro, tá? Não precisa se preocupar
com nada disso, certo? Depois, você vai pular a página 14 e 15, que nós não faremos nada na página 14 e 15. Também não faremos nada na página 16. Nós vamos continuar na página 17, no título Nossa Língua. Toda essa parte aqui de cima, ó, você não precisa nem ler, porque nós não vamos trabalhar. Você vai começar aqui, ó, Nossa Língua. Você vai fazer os exercícios que seguem nas páginas 17, 18, 19 e 20. Vou voltar um pouquinho. Esses aqui é tudo sobre o LH ou LI. Muitas vezes a gente fala assim, família, mas é família. Então, é um exercício de escrita de ortografia. Depois aqui, novamente, nós vamos ter aqui o LH, o LI, certo? E vocês vão observando. Desta página aqui, tá? Ó, começa na 17, na página 18, número 3, a professora vai pedir a foto dessa página, que eu vou corrigir, tá? Depois, nessa aqui, tem uma cruzadinha para vocês fazerem. Tem um pedaço do trecho sobre o pau-brasil para vocês lerem novamente. E lendo esse trecho aqui, você vai responder essa questão, tirando as palavras do texto. E a última, que é a questão 7, a professora também vai querer que você envie da página 20. Essa questão aqui, tá? Você vai fazer da sua mente. Pedindo ajuda para o pai, para a mãe, pesquisando no Google, olhando no próprio livro, no jornal, que são palavrinhas com DR, GR, VR. Já fizemos essa atividade, lembra que a professora deu para vocês escrever essas palavras e pediu para vocês mandarem, então não é tão difícil assim. Depois que você preencheu isso aqui, você vai ler este poema na página 21, Pau-Brasil. E as palavras mais difíceis estão aqui, ó. Se você não entendeu o que significa, certo? Depois de ler o poema na página 21, você vai para a reta final, a sua última atividade, que é na página 22. Observem que, ó, nós temos uma página inteira de atividade, mas na verdade a número 1 é de assinalar, a número 2 é só uma linha, a número 3 é de assinalar e a número 4 já tem um quadro. Leia com bastante atenção. A professora vai querer a foto só dessas que eu falei, eu vou mandar ali no grupo, né? Que é a número 3 e a número 7, tá? As demais estarei mandando a correção na nossa próxima aula de português, que vamos trabalhar com livro. Então, você deve fazer a sua atividade e não deixar acumular para acompanhar na próxima aula. De tudo que eu pedi, eu vou querer a foto de 2 questões, porque essas questões são de respostas pessoais, certo? Vou mandar o resumo logo após isso, tá? Depois, embaixo da videoaula vai que página é para fazer, o que tem que fazer, que página que não precisa fazer e o que é para ler. Capriche, faça uma letra bem bonita no livro, né? Porque depois, e a lápis, porque se precisar apagar, consertar alguma coisa, né? Ou de repente a professora pede essas fotos até depois. Vocês viram que eu dei um pouco de tarefa na quinta e um pouco na sexta. Depois eu pedi a foto das 2 juntas. Então, agora eu vou começar a pedir bem mais devolutivas fotos do que eu pedia antes. Por quê? Porque para mim é um comprovante de que você está realizando a atividade, tá? Essas atividades de hoje são de compreensão e interpretação do texto e de ortografia. Faça com atenção, porque é importante para a sua escrita e para a sua leitura. Foi tudo explicado para vocês, que páginas que vocês devem ler, que exercícios vocês devem responder. A professora pulou alguns, outros a professora pediu que mandasse foto. Por que esses têm que mandar foto? Depois eu vou reforçar e vou digitar no grupo ali para os pais verem. Porque são respostas pessoais. Todas as outras são respostas semelhantes, que eu posso corrigir coletivamente. Então, você só vai mandar a foto daquilo que a professora está pedindo. E as demais nós vamos fazer juntos. Muito importante que você use o seu livro com cuidado, com capricho. É
É um livro novinho, né? As páginas novinhas, então você pode fazer a lápis. Se precisar apagar, você vai conseguir. Os textos que a professora leu com vocês ali na explicação, você releia sozinho para dar conta de responder o que se pede, tá? Um bom trabalho. Como nós já conversamos na videoaula de sexta, não deixa acumular, senão você não vai dar conta do recado, tá? Então, hoje você já tem 2 atividades que você vai me devolver e bastante atividade que você ganhou no livro. Hoje eu resolvi trabalhar só com o livro. Vai ter dia que talvez vai ter uma atividade no caderno e uma no livro, tá? Então, hoje nós vamos focar no livro, tá? Até amanhã e faça suas atividades. Um beijo.